Começamos agora mais um programa de entrevista sobre inovação, denominado Marcos Inovação, e temos hoje um convidado muito especial, que é o Jorge Calado, que é presidente do Instituto de Tecnologia do Paraná, o TecPar. Jorge, quais são as suas qualificações acadêmicas e profissionais? Olá, Marcos, parabéns por essa iniciativa, por esse espaço dentro dos marcos da inovação. Antes de mais nada, fica a nossa saudação a todos aqueles que nos acompanham pela rede Uninter e que estejam acompanhando o nosso programa. Bom, as qualificações sempre estão em andamento, né? Sempre nós temos que estar nos atualizando. Eu sou biólogo por formação, tenho mestrado na área de gestão urbana, somente com ênfase na área de renaturalização de rios urbanos. Tem algumas especializações que eu cursei ao longo do tempo, como na área de liminologia, como na questão de gestão e planejamento ambiental, entre outras. Sempre iniciei, aliás, a minha atuação na área laboratorial, depois fui para posições de gestão, sempre na área de ciência, tecnologia, inovação, meio ambiente. Tive a oportunidade de ter sido secretário de Estado de Meio Ambiente, ter sido superintendente do IBAMA aqui no Paraná, depois fui presidente do Parque Tecnológico de Itaipu. Antes também, né, atuamos na área de ciência e tecnologia do BRDE, entre tantas atuações que nós tivemos, nesse momento, nós estamos na função de presidente do TecPar, o nosso Instituto de Tecnologia do Paraná. Busquei resumir isso um pouco, mas a qualificação sempre é constante, né? Sempre temos oportunidade, estamos realizando alguns cursos, algumas atualizações. Veja, o TecPar foi criado na gestão do Manuel Ribas e teve como primeiro presidente o Marcos Augusto Henriette, que concebeu o TecPar. Ele fez nesse ano 80 anos, o Instituto. Como é que o Instituto tem ajudado a inovação do Estado durante todas essas décadas? Foi uma visão importante, não só do interventor Manuel Ribas, né, como também do Marcos Henriette. Então, são 80 anos de história, 80 anos de estrada. O Instituto começou para fazer apoio a algumas análises na área agrícola, na área de saúde animal, e teve depois a sua expansão, até que em 1979, né, passou ao TecPar, ao Instituto de Tecnologia do Paraná. Então, nós temos alguns marcos bastante atuantes no Estado, e eu sempre coloco, né, que o TecPar, por ser um senhor de 80 anos, ele não pode ser sedentário. Ele sempre tem que estar buscando a sua inovação e ampliar a sua participação na sociedade. Então, nós temos um complexo laboratorial muito forte em relação à área de ciências da saúde e meio ambiente, área de validação, área de medição, estou dando um exemplo, isso faz parte do dia a dia do processo de inovação, e o TecPar teve como seu carro-chefe, e continua, algo que o consagrou, digamos assim, com a produção da vacina antirrábica, que passou por várias fases metodológicas, e foi um marco importante para a erradicação da raiva no Brasil. Depois, o TecPar expandiu mais as suas atividades, juntamente ao Ministério da Saúde, entre outros ministérios também, como da Ciência e Tecnologia, sempre apoiando quem inova, apoiando novos projetos e deixando à disposição todas as suas estruturas para isso. Então, eu diria que o TecPar faz parte hoje da história do Paraná, e claro que isso é um orgulho importante para todos nós. Também temos atuação fora do Paraná, principalmente na área de certificação, na área de análise e assim por diante. Então, é um instituto que, além da área da saúde, avançou também na área de inovação, sendo o Parque Tecnológico da Saúde do Estado. Você já mencionou algumas áreas de atuação do TecPar. Quais são as principais áreas de atuação do TecPar? Veja, nós temos muitas áreas e que todas acabam tendo um peso diferenciado e bastante importante ao mesmo tempo. Eu diria que a nossa ênfase hoje, eu não colocaria como principal, porque as outras também são muito importantes,
é questão referente à área da saúde. Então, havia um início na área de veterinária, com a questão da vacina antirrábica, e nós avançamos em parceria com a Fiocruz, em parceria com o Instituto Carlos Chagas, a produção em ação conjunta com alguns laboratórios internacionais de medicamentos para fornecer ao Ministério da Saúde, pelo processo chamado Parceria para o Desenvolvimento Produtivo, as PDPs. Temos também muitos projetos em andamento, por exemplo, sobre a questão de diagnósticos, não só da Covid que está no momento, mas também para outras patologias, como a questão de dengue, zika, hepatite. Eu estou falando, assim, de projetos estratégicos que acabam evidenciando a nossa participação na área de saúde. Mas, ao mesmo tempo, nós temos análises de medição de materiais, de validação. Só para ter uma noção, quando você encontra as faixas de segurança viária nas ruas ou nas estradas, grande parte delas, desses componentes, tem a validação, a análise do TECPAR. As prefeituras só realizam o pagamento desses convênios após os nossos laudos. Então, nós vamos desde o vírus até a faixa de segurança viária, atendendo além das cidades, também alguns aeroportos. Então, nós temos um portfólio muito amplo de atividades que vai de um Living Lab até um kit diagnóstico. Muito bem. A Agência de Inovação do TECPAR lançou o selo de inovação. O que é esse selo e como é possível obtê-lo? Na realidade, nós temos muitas alternativas e muitas propostas importantes por parte dos empreendedores do Paraná e do Brasil também, e nós temos que diferenciar esses produtos por meio de um selo de inovação. A nossa agência de inovação, a nossa Intec, né, que assim chamamos, já tem uma história bastante importante junto com a nossa incubadora, que vale a pena falar um pouco. Nossa incubadora tem 30 anos, é a primeira incubadora de base tecnológica do Estado, a quinta do país, de maneira que a incubadora acabou desenvolvendo outras atividades dentro da área de inovação. E chegamos recentemente agora na questão do selo de inovação, que tem o selo para o protótipo, o selo para o produto e o selo da ideia inovadora. Então, todos os interessados devem procurar a nossa agência de inovação, seguir o rito, demonstrando os itens que são necessários. Existe uma banca que faz essa avaliação, assim como tem uma banca também que faz a avaliação da nossa entrada de projetos de incubação, e esse selo é concedido. Isso é importante, porque no momento que você tem um produto, um protótipo, uma ideia com selo de inovação, você já tem um diferencial que pode auxiliar até para a busca de apoio em outras instituições, e para aqueles produtos que já estão consolidados, você pode ter um diferencial competitivo bastante significativo. Um dos pilares do TECPAR é o apoio ao desenvolvimento tecnológico inovador. Como é que é a atuação do TECPAR nessa área? Veja, sempre que nós falamos em inovação, é importante ter esse indicativo e essa comprovação quanto à eficácia, eficiência, viabilidade técnica, econômica, social, muitas vezes, né? É importante que sempre a inovação venha a ser um sinônimo de geração de um posto de trabalho, que venha a ser um sinônimo de abertura de um novo CNPJ ou até de uma empresa individual. E nós acompanhamos com as nossas equipes, com a nossa incubadora e com os nossos laboratórios, todo o desenvolvimento dos projetos de inovação que chegam até nós. Então, desde a questão de uma bicicleta em madeira até uma estação meteorológica portátil, tudo isso está dentro do nosso contexto de inovação. Claro que a cada dia que passa, mesmo em períodos críticos como esse da pandemia, eu percebo que a inovação não parou, porque as demandas atuais sempre geram novos projetos de inovação. Então, o TECPAR, eu diria que é um braço de apoio, juntamente com os demais parques tecnológicos do Estado, juntamente com a Superintendência de Ciência e Tecnologia, apresenta um apoio para o empreendedor. Claro,
Isso é tudo feito com método. Nós fazemos isso também de uma forma, além de ter um método bastante interessante, um acompanhamento depois do próprio desenvolvimento. Enfim, isso tudo resulta em negócios para o Paraná, em soluções, de maneira que nós estamos reforçando sempre a nossa participação, o nosso apoio para aquele que quer inovar, para aquele que quer apresentar evolução, ou seja, para aquele que quer apresentar soluções para problemas, não só aqueles complexos, Marcos, mas também algumas ações do cotidiano. O Tecpar tem um parque tecnológico e tem, como você mencionou, a Intec, a incubadora tecnológica. Como esses instrumentos apoiam a inovação? Bom, nós sempre buscamos parcerias, não só por meio do Tecpar, mas para apoiar a inovação, além de dar toda aquela orientação de viabilidade de projeto, a orientação sobre como implementar, a realização dos testes em nossos laboratórios, desde um teste de resistência de materiais até de composição química, essa é uma forma de apoiar. Nós também fazemos cooperações com outras instituições para apoiar o nosso agente inovador, como, por exemplo, com a Invest Paraná, nós temos uma boa cooperação, com o BRDE também, o nosso Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, de maneira que esse sistema de inovação, quem acaba fazendo parte do sistema de inovação, quem nos procura, não tem só o Tecpar como apoio, mas o sistema do Estado. Existe uma superintendência de inovação ligada ao governo do Paraná, que também acompanha isso, nos demanda muitas vezes. De maneira que quando chega a nós um novo projeto, ou via Intec, ou por algum outro caminho, nós sempre buscamos colocar também em contato com toda a nossa rede, com todos os nossos apoiadores e parceiros, para que não fique, digamos, uma ideia única, concebida e gerada apenas no Tecpar, mas que ganhe a dimensão de Estado. O Tecpar está trabalhando com inovação aberta? Sim, nós estamos trabalhando também com inovação aberta. Existem alguns editais, né, que sempre estão disponíveis. Agora, é importante, né, essa qualificação com as nossas equipes, esse agendamento, essa conversa inicial, a visita das nossas equipes também aos projetos é muito importante, porque muitas vezes você tem um desafio de transformar a invenção em inovação. E nem sempre as invenções conseguem ser caracterizadas como inovação, até pela própria falta de viabilidade que se demonstra no decorrer. Mas, felizmente, esses casos vêm sendo reduzidos porque as pessoas, os empreendedores, estão buscando cada vez mais um conhecimento prévio antes da apresentação de alguma nova ideia. Mas eu penso que a inovação está na agenda não só das instituições públicas, nas instituições privadas também, e é fundamental essa ação conjunta dos governos, de todos os setores, para realmente caracterizar esse processo e para que ele cumpra a sua função, o seu papel, que é trazer melhorias para a sociedade, trazer desenvolvimento econômico, não crescimento apenas, né? Tem uma diferença muito grande entre crescimento e desenvolvimento, de maneira que sejam processos consolidados e que não sejam projetos para 1 ano, 2, mas sim projetos de adaptações para melhoria. O Tecpar tem trabalhado com as universidades do Estado? Sim. Por meio da Superintendência de Ciência e Tecnologia, feito algumas aproximações. Um exemplo bem claro que eu gosto de colocar foi quando nós assumimos aqui o Tecpar e encontramos o nosso escritório regional do Tecpar em Maringá. Ele havia cumprido a sua função, estava um pouco isolado do contexto da região, do contexto regional, e nós fizemos a transferência do nosso escritório regional do Tecpar em Maringá, juntamente com os nossos técnicos, temos químicos, aproveitando o complexo laboratorial da universidade e a expertise do Tecpar. Um outro exemplo importante também, agora no próximo dia 19 de dezembro, nós estaremos compartilhando a nossa área no campus de Jacarezinho com a Universidade do Norte do Paraná.
vai ser um campus de inovação entre o Tecpar e a universidade. Existe já uma empresa incubada nessa área em Jacarezinho que vai fazer parte do projeto de incubação da universidade. Então, são dois exemplos importantes, além de outros, né? Se ocorrerem, por exemplo, alguns testes fase 3 de vacinas aqui no Paraná, conforme nós estamos trabalhando, os hospitais universitários e as universidades serão a base. Enfim, não tem como você deixar deslocado os institutos de ciência, tecnologia e inovação das universidades. E claro que a indústria tem que estar junto, a sociedade também. Eu já não falo nem em tripla hélice, já faço em quíntupla hélice, né? Sextupla hélice, que é necessário. Eu agradeço ao Ninter pela oportunidade do programa, agradeço imensamente ao Jorge Calado pela excelente entrevista e eu deixo o Jorge agora para as suas considerações finais. Bom, Marcos, mais uma vez agradecer essa oportunidade, o Tecpar está à disposição, caso tenham a ideia de fazer alguma gravação do programa aqui do Tecpar, os laboratórios estão disponíveis para isso, às vezes para evidenciar alguma prática, algo assim, não só como presidente estou disponível, mas nosso corpo técnico como um todo também. Nós temos aqui várias qualificações, o Tecpar tem 13 doutores entre os seus servidores, seus colaboradores, que podem também colaborar com os marcos da inovação. Então, nós, reitero, agradecemos mais uma vez a oportunidade e permanecemos aqui à disposição para somar. Eu que agradeço. Muito obrigado. Até mais.